Então, aqui no 231, ele faz um comentário do Deus pão do céu a comer. Então, no Salmo 78, 24, tem essa parte também do relato do maná, tá bom? Aí agora tem o comentário 232, que é em relação ao verdadeiro pão do céu. Yeshua está aludindo ao seu corpo partido e seu sangue derramado, simbolizado pelo pão e vinho apresentados por Melquisedeque a Abraão. Isso havia sido ensaiado nos últimos 2000 anos e foi explicado por Yeshua ao anoitecer de sua última ceia com seus discípulos antes da Páscoa. Embora tudo que ele falava fosse verdade, ninguém entendeu nesse momento. Então, muitas igrejas têm problemas com a Santa Ceia. Tem igrejas que querem fazer a Santa Ceia com pães asmos, porque achavam que ele estava comemorando a Páscoa. Não. Jesus, ele não estava partindo o pão asmo. Ele estava partindo o pão com fermento. E tem várias explicações para isso. Ele está repetindo, né, o que Melquisedeque fez com Abraão, que depois da Guerra dos Reis, né, eles vieram e fizeram uma ceia, e o pão não era pão asmo, era pão fermentado. E aí, como Melquisedeque representa Jesus, lá no Velho Testamento, né, o sacerdócio de Cristo, e Abraão, a descendência que há de ser salva, porque em ti serão benditas todas as nações da terra, então ali estava havendo essa conexão entre o sacerdócio eterno e Abraão. Porque o sacerdócio levítico ia vir depois, né? Então você veja que a palavra de Deus mostra os estágios que o homem foi quebrando e Deus foi restaurando, né? O primeiro foi o do Éden, né? Que foi quebrado, né? Porque era um mandamento só. Depois vieram alguns mandamentos, dizem que foi 7 mandamentos que Deus deu para Noé, né? Aí a geração se corrompeu, veio o dilúvio. Depois vem Abraão, né? E depois vem Moisés, né? E aí a lei se estabelece com o sacerdócio levítico. Então, em Abraão, e Melquisedeque, ocorre essa comunhão deles fazerem uma santa ceia, né? E essa santa ceia, por que não era pães ázimos? Uma, porque as festas foram instituídas por Moisés depois, tá? Essas festas de pães ázimos e tal, trombetas e tudo. Na época de Abraão não tinha. E outra, porque Jesus sabia que após a sua morte e ressurreição, a igreja continuaria com o pecado. Então, o pão da Santa Ceia não poderia ser asmo, porque Jesus sabia que a igreja, depois da morte e ressurreição dele, continuaria com o fermento, né? Então, ele cumpriu as festas dos pães asmos, porque os discípulos que morreram e ressuscitaram com ele, parece que foi cerca de 5.000 pessoas, ressuscitou com ele depois, eram essas primícias, né, que foram levadas ao céu, apresentadas a Deus, como primícias, assim como vai ter de novo as primícias da festa do outono. Tem a festa da primavera, que foi lá 2.000 anos atrás, e tem as primícias da festa do outono, são as pessoas que estão aí, aperfeiçoadas, né? Aperfeiçoadas para serem transformadas. Então, o que vai acontecer? Então, esses pães ázimos, né, contando com os apóstolos, né, que também foram pessoas que realmente totalmente santificadas depois do derramado do Espírito Santo, né, em Pentecostes, né, selou eles, né, como pessoas santas, né, santificadas. E então, o que aconteceu? Com esses 2.000 anos que se passaram após os apóstolos, né, ainda houve a permanência do pecado no meio da igreja, que é o fermento. Então, agora, nessa festa que vai ser retomada, né, as festas de Deus, as três festas e meia, né, foi a Páscoa, as pães ázimos e primícias e Pentecostes. Pentecostes ficou pela metade, porque vai completar agora. Pentecostes, trombetas, perdão e tabernáculo. Então, tem mais 3 e meia para completar. Então, o que acontece? Nessas 3 e meias que faltam para completar, né, o dia do perdão é o dia da transformação e da ressurreição.
E nesse dia do perdão, realmente o pecado vai ser eliminado por completo, porque a natureza humana vai ser transformada, né? Os mortos ressuscitarão, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 15, e os que estiverem vivos serão transformados. Então aí pronto, aí não. Mas por que a igreja comemora a Santa Ceia com pães asmos, achando que é pães asmos? Porque assim, na época da Páscoa, eles tinham que tirar todo o fermento de Israel. Todo o fermento. Então, até um dia anterior, né, eles podiam comer com pão com fermento. Então, ele faz uma ceia, né, que não é a ceia da Páscoa. Ele diz que é para preparar, que ele vai passar a Páscoa com eles. Mas quando ele diz que vai passar a Páscoa com eles, ele faz uma ceia representando Melquisedeque com pão com fermento, porque a própria Páscoa vai ser ele mesmo. Por isso que ele fala que vai passar a Páscoa com eles. Porque a própria Páscoa vai ser ele mesmo sendo sacrificado. E é tão cronometrado isso, é tão assim exato essa situação, que no dia que era para estar sacrificando o Cordeiro Pascal, eles estavam crucificando Jesus. Porque caiu o sabático, né, que tem um sabático semanal, e o sabático caiu na quarta-feira. Acho que o pastor João pode até me esclarecer mais sobre isso, porque ele estudou mais festas. Eu, afinal, fui para o canal dele por causa disso, né, por causa das festas lá. Então, Jesus morreu numa quarta e ressuscitou no início do primeiro dia, que era o final do sábado, né? Aí, ele passou 3 dias e 3 noites literais no seio da terra. Se você colocar, como a Igreja Católica coloca, que ele morreu na sexta-feira da paixão, não dá 3 dias e 3 noites para ressuscitar no domingo de manhã. Tá? Não dá. Posso fazer a conta que não dá. Então aí a palavra de Deus estaria mentindo. Então é uma adaptação religiosa, teológica, que entra em confusão. Se você pregar isso para judeu, se o judeu matematicamente calcular que tem uma profecia de 3 dias e 3 noites, ele vê que não dá 3 dias e 3 noites, ele joga fora Jesus. Então foi por causa disso e de muitas outras inserções religiosas que isso bloqueou os judeus de crer em Jesus como Messias, tá? Essa é a vontade que Jeová me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é o quê, né? Aquele que vem a mim, não, de maneira nenhuma lançarei fora, então é só permanecer. Se alguém se lança fora, é você que está se lançando fora, Deus não vai te lançar fora. E a vontade de Deus é que a todo aquele que vê o Filho, vê, né? Você entende quem é o Filho? Que não é só um homem barbado, né? Que morreu numa cruz, você sabe quem é ele? E nele crê, tem a vida eterna no último dia, tá?